Salve galera, mais uma vez ao vivo hoje, depois de alguns programas gravados, a gente voltou com ao vivo, principalmente porque nós temos um convidado especial hoje, o Ricardo Thierry, e alguns programas, como eu expliquei na live que eu fiz nas minhas redes sociais, a gente vai fazer alguns ao vivo, né, Gê? Especiais, alguns especiais ao vivo e alguns gravados. Né? Então, vamos passar a bola para o nosso convidado. Seja bem-vindo, obrigado. Prazer te conhecer, te receber aqui. Os meninos já te conhecem, mas eu e algumas pessoas que estão assistindo aí estamos tendo o prazer de te conhecer. E vamos seguir aí. Eu acho que eles têm mais a perguntar do que eu hoje. Assim, eu tenho algumas dúvidas, mas acho que eles podem dar alguns ganchos. Pode ser, porque né? a única coisa que eu penso quando eu penso CrossFit é: posso morrer a qualquer momento. E exato, eu vim com esse pensamento, porque eu tive várias motivações para acho que eu vou fazer, cara, acho que eu vou dar uma emagrecida, pegar resistência, porque eu dou aula de teatro e a gente trabalha com o corpo, a ferramenta do ator é o corpo. E aí eu falei, cara, eu acho que vai ser um negócio legal para pegar resistência. Mas eu sempre que eu vejo meus amigos, alguma coisa, eu falo, cara, eu vou morrer se eu fizer isso. Então, mais lá pro meio eu vou entrar nessas questões. Tranquilo. Aí. Se apresentar, falar um pouco do seu trabalho aí pra galera. Boa noite, pessoal. Para mim é um grande prazer e uma honra estar aqui presente com o pessoal. De fato, eu sou grato, principalmente pelo G ter me convidado ali. Ele já tinha me prometido isso faz tempo e eu fiquei muito feliz, de verdade mesmo. E meu nome é Ricardo Thierry, eu sou professor de Educação Física há 13 anos. Em sua maioria, até hoje, é claro, como personal trainer. E desde 2014, início de 2014, sou um dos coaches de CrossFit também. Legal. E é isso aí, dei aula de várias outras modalidades. Inclusive, a maior parte das minhas aulas hoje ainda continua sendo de musculação e personal trainer em minha própria academia de CrossFit. Porque nós temos outras modalidades dentro dela. Mas principalmente hoje a gente veio falar de CrossFit. Mas assim como o Rafael estava falando, que ele pensa que vai morrer em relação ao CrossFit, mas eu venho trazer para vocês uma notícia boa, que eu venho trazer a saúde para vocês pelo CrossFit. Legal. Muito bom, cara. Eu sempre ouvi as pessoas assim, algumas com certo preconceito, outras com uma adoração, cara, um negócio muito... fanático, né? Não, e o que eu acho massa pra caramba. E vou começar numa parte leiga mesmo, porque eu acho que hoje eu vou ter esse papel de não entender, né, e tirar as dúvidas, como a gente tem feito com alguns convidados aqui. A ideia não é a gente dar aula pra galera, mas sim é um bate-papo. Só falta a cerveja, entendeu? Mas acho que vida saudável não bebe. Não era nem pra eu ter falado isso, tá vendo? Ô, Ricardo, por exemplo, eu sou um cara que eu sou forte, gordo. Cara, gordo, forte eu não gosto. Do nada esse forte, hein? Forte. Porque a gente tem um preconceito de falar gordo, né? De primeiro. Vistoso, né? Não, mas eu sou forte também, pô. Tá bom. Pô. Mas brincando. Eu sou gordo, tenho obesidade, que acho que é um grande mal hoje, né? Do nosso Brasil, acho que se não do mundo, você deve saber melhor que eu. Da humanidade. Né? E, por exemplo, quando eu vejo o pessoal fazer CrossFit, cara, é um bagulho muito forte, assim, tipo, levantar pneu, um bagulho, corre, vai e tal. E geralmente eu vejo a galera assim, vai. Eu falo, eu vou morrer se eu fizer isso. Isso é real, é um medo que eu tenho. Qualquer pessoa pode fazer CrossFit? Eu posso ir lá? Por exemplo, eu falei pra eles, eu dei uma ideia, a gente podia ter feito um especial e eu ir lá fazer uma aula pra ver qual é que era, né? Fazer um vidinho, Qualquer né? um pode. Pode, claro. Primeiro eu preciso te falar o que é o CrossFit, né? Sim, legal. O CrossFit, ele é uma marca. Uhum. Ele é uma marca registrada, porém ele utiliza um método de treinamento baseado em inúmeras coisas. Por exemplo, o CrossFit ele tem 3 pilares principais de atividades físicas, de modalidades esportivas que levam a construir todos os exercícios, que Legal. são exercícios de levantamento de peso, qualquer um, pode ser qualquer peso, qualquer tipo, não apenas as barras que você vê nos vídeos ou uma medicine ball, mas pode ser qualquer tipo de peso, desde um saco de arroz, por exemplo. É um peso e eu estou levantando. Exercícios de ginástica, que são exercícios utilizados apenas pelo corpo, com peso corporal, sem a utilização de algum implemento.
e exercícios monoestruturais. O que é monoestrutural? Monoestrutural é metabólico. O que é metabólico? Aeróbico. Exercício aeróbio, exercício cardio como corrida, natação, ciclismo, exercícios que trabalham essa condição cardiovascular e respiratória, por exemplo. Ele utiliza esses 3 pilares para desenvolver um programa de condicionamento físico e força. Então ele é um programa completo, onde nós vamos trabalhar 10 capacidades físicas que o homem tem, que o ser humano tem. Força, agilidade, velocidade. Você estava comentando a respeito de resistência. Resistência é uma das capacidades físicas que o ser humano tem, que são 10. Legal. O CrossFit precisa trabalhar tudo isso. E aí vem a sua pergunta, através disso. Qualquer um pode participar? Pode fazer, praticar? Sim. O CrossFit é para todos, mas nem todos conseguem fazer o CrossFit, porque primeiro precisa se dispor a isso. Primeiro precisa ir lá e dar a cara a tapa. Não é uma coisa assim que hoje em dia tá muito comum falar que é mimimi ou Nutella, né? O CrossFit é mais underground, o negócio é mais... Eu não acho nada de Nutella, cara. Eu acho pesadão. Então, mas aí o pessoal fala, pô, o cara que não gosta muito disso, de se expor mesmo, de suar a camisa, correr e às vezes até correr na rua e tomar chuva e pôr a boca no chão, fazendo um exercício deitado, é claro. Se o cara não estiver disposto a isso, dificilmente ele vai se dar bem no CrossFit. Entendi. Mas o CrossFit é o seguinte, a nossa missão como treinador, como coach de CrossFit, e principalmente como professor, é ensinar e fazer com que todos possam praticar. Desde que seja um cara obeso, desde que seja um sedentário, desde que seja um idoso ou até mesmo uma criança. Mas tem preconceito e isso a gente fala. Você vai no limite da pessoa, no caso. Nunca, cara. O limite você tem que respeitar e a gente não exige o limite. Legal. Não é isso, cara. Só que quando você tá ali envolvido e tá gostando daquilo que você tá fazendo, você busca isso. Surge, né? Exatamente. Nasce, né? E é uma coisa que é incrível, que toda atividade física libera um componente hormonal muito grande. Inclusive, por exemplo, o chocolate, ele dá a sensação de prazer porque ele libera hormônio bom, hormônio do prazer. E o CrossFit ou qualquer outro tipo de atividade física também faz isso, então ele vicia. Então a galera fica motivada e viciada realmente porque cara, tem uma dependência química na história. Abraça o negócio. Exatamente. E aí me dá maior vontade de fazer pelo amor do que eu vejo os caras fazer, sabe? Pois é. Ô Rick, você falou sobre ser o coach. Eu tenho uma dúvida assim, é recente o CrossFit ou não? De quantos anos pra cá nasceu o CrossFit? Porque eu falo assim, qual que é a formação do profissional que o profissional tem que ter pra dar aula de CrossFit? Eu fico pensando, porque se é recente, né, talvez até antigos professores de educação física ainda não cataram um pouco do que rola. Ou sim, qual que é a formação que o profissional tem que ter pra poder dar aula de CrossFit? O CrossFit não é um esporte recente mesmo, mas ele se tornou mais visto através da Olimpíada do CrossFit, que chama-se CrossFit Games. Mas o CrossFit ele é antigo, cara. Ele é assim, o criador do CrossFit, um norte-americano, preparador físico também, chama-se Greg Glassman. Ele criou esse sistema lá, ele pensou nisso e criou no final da década de 70. Mas nos anos 2000, no início mesmo dos anos 2000, é que a coisa alavancou muito grande nos Estados Unidos, principalmente, e depois para o mundo todo. No Brasil, creio que em 2010 veio para cá. Eu creio que seja isso ou próximo a isso. Então aqui no Brasil é bem recente mesmo. Aqui, né? Porém, como o CrossFit é uma marca, você para dar aula de CrossFit, você precisa comprar os direitos da marca e você também precisa ter uma formação disso. Por exemplo, o cara que vai dar aula de CrossFit, ele precisa ter pelo menos o curso principal, que é o CrossFit Level 1, que ali te certifica a dar aula de CrossFit. Entendi. Porém, não dá a você a condição de utilizar a marca. A marca você vai ter que pagar os royalties para CrossFit Incorporation. É uma marca. Isso aí, e utilizar a marca CrossFit. Por exemplo, a minha academia ela utiliza CrossFit e o nome dela embaixo. Legal. Soberança, por exemplo. Agora aí você vai batizar o nome e ver se os caras aceitam. Seria como vou fazer uma pergunta, claro, você é meio ignorante, mas seria tipo Zumba. A Zumba também é uma marca, né? Zumba, eu creio que seja uma marca ou uma modalidade. Eu acho que ela é uma marca, sim. Mas, por exemplo, você sabe aqueles Body Combat, sei. essas paradas aí, elas são modalidades esportivas
E os donos disso aí são a Les Mills, por exemplo, que é uma marca que é responsável por essas outras marcas. Você entende? E também tem os professores específicos dessas modalidades e treinados para isso. Sim, eu só te fiz essa pergunta por uma outra pergunta, na real. Porque existe também a galera que agora vai, com certeza, cara, porque nós estamos no Brasil e é uma prática comum, que vai falar, não, CrossFit, e o cara às vezes não tá preparado para aquilo. Isso acontece? Tem bastante? Com certeza. Tipo, CrossFit pirata, tá ligado? Isso, tem sim, cara. O que é mais comum acontecer é isso aqui no Brasil, não é? Demais. Porque o Brasil, você sabe que o brasileiro tem a cultura, na verdade, do jeitinho brasileiro, de dar um jeito de fazer isso. É perigoso. É perigoso por quê? Porque o cara, pra ser professor de CrossFit, ele precisa ter a formação. Exatamente. Se você não tem a formação, como que você pode... Sim. Pega um pouquinho e vai querer... Exatamente. O que é legal é o seguinte, o YouTube. YouTube hoje virou a melhor faculdade de educação física que existe. E para qualquer outra coisa também, né? Qualquer outra coisa também. Então você pega, acessa um vídeo, achei legal, vou dar pro meu aluno. Mas o professor que faz isso, cara, ele corre grande risco de dar errado. Você precisa vivenciar, sentir na pele o que aquele exercício vai fazer. Você vai falar assim, poxa, meu aluno vai ter dificuldade. Sim. Em função de talvez de uma dor no joelho que ele tem. Às vezes nem você fez, né? Exatamente, já vai passar. E como tá hoje a internet, há anos, é claro, a internet ela é muito fácil. Tá muito facinho do cara pegar um treino ali e falar assim, poxa, é esse treino que eu vou passar pra galera amanhã. Sim. Então hoje existe, no meio do CrossFit, existe os tipo CrossFit, né? Que é uma academia de CrossFit, porém que ela não detém a marca, não tem às vezes, muitas às vezes o professor formado. E o pior, para se formar em CrossFit Level 1 principalmente, você precisa pagar em dólares. $1.000, por exemplo. $1.000 hoje são mais de R$4.000. É grana. E aí, cara, professor de educação física é ralado, mano. É ralado. Então é difícil você juntar uma grana dessa pra se formar e depois meter a cara e vai dar certo? Aí tudo depende do cara também, é claro. Ô Rick, abrindo o que você falou sobre, você vê que a gente tem que ser, você tem que fazer parte de um grupo que tem um profissional. Eu já quero casar com uma outra, não uma pergunta, tentar desmistificar já um preconceito que rola em relação à lesão. Você falou, pô, tem cara que não é preparado para isso, boxes que não são preparados para isso. Esses boxes, esses maus profissionais, eles contribuem mais para ter esse aumento de lesão que o pessoal fala, ou isso é um mito mesmo? Não rola disso? Não, depende muito do professor, até mesmo em box afiliadas. Box é o nome que uma academia de CrossFit tem, né? Até mesmo em box afiliadas, não temos professores tão preparados para lidar com isso. Porque é o seguinte, o cara que vai treinar uma pessoa que ela tem um problema muito grave no joelho, e ela não pode correr, ela não consegue agachar, né, que ela não pode. E aí o que fazer com essa pessoa? O treinador precisa treinar ela com qualidade, saúde e preservar aquela condição para que ela não prejudique. Sim. Certo? Para isso, os tipo CrossFit, por exemplo, se o professor não é formado, corre um grande risco sim. Mas se o professor é formado e ele for negligente, ou ele for muitas vezes preguiçoso, também está correndo risco. Sim. Então, em relação à estatística, por exemplo, os dois contribuem. Acho que isso eu posso falar, né? Eu acho que isso, eu sou o produto, né? Pois praticamente. Faz 3 anos que eu treino. Mais até, né? 4, né? 4 anos que eu treino. É diário, gente. É diário. Tipo assim, diário. Eu não tenho tantas questões igual você pra falar. Eu tenho mais, tipo assim, pra falar pra quem tá vendo, que, por exemplo, eu sofri do meu joelho. Meu joelho esquerdo é operado. Eu fui fazer CrossFit na época com aquela coisa na cabeça. Nossa, cara, eu acho que vai dar ruim. Ao contrário. Fortaleceu minha perna, tipo, é bem resistente. Eu gosto mais de treinar a perna do que a parte de cima ultimamente. E tipo, quando eu fico sem treinar, eu sinto uma fraqueza enorme. Pois é. Então, tipo assim, além de tudo isso, só que quando eu tô com alguma lesão, geralmente eu tenho lesões com esporte de contato. Quando eu vou jogar bola, eu chego fudido lá. Pois é. Sim. Aí o Rick pega e me evita, vou te adaptar um treino até você melhorar, tal. Isso que ele quis dizer, porque às vezes você vai em alguma CrossFit e você trabalha até 5 horas da tarde, você vai às 6. Geralmente 6 horas da tarde é horário de pico, né, Rick? E aí se não tiver um cara que te pegou e falou, sem preguiça, de estar ali em cima, ó, melhora teu movimento,
entendeu? Preocupado realmente. Preocupado com a tua coluna, com as tuas pernas, com o jeito que você tá fazendo o movimento, limpa a técnica. Porque o CrossFit é um esporte, né, cara? Tem técnica, tem tudo. Então, assim, não tem. Cara, ali onde a gente treina, graças a Deus, quando tá o Rick, o Magnus, o Vini, sempre foi perfeito, porque ele fica em cima, olhando, corrigindo, desde que nem eu, por exemplo, não precisa ficar em cima de mim. Mas assim, ó, e aí? Melhor isso Sempre aí. tem algo a melhorar. Você viu? Todo esporte vai ter lesão. Todo esporte vai ter lesão. Às vezes eu Você vejo. tá sujeito à lesão. Você é sujeito a lesão. Sujeito a lesão. Sujeito a lesão. Eu vejo no jiu-jitsu. Às vezes você vai na academia, você pega um peso medonhamente, você faz uma sequência, até com peso guiado pra você se policiar, aí no jiu-jitsu você faz um rolamento, você já machucou o ombro. Ninguém fez nada, você só fez um rolamento simples no chão e machucou o ombro. Eu acho que tudo tá sujeito, porque eu queria, sabe, tirar essa mística da lesão que rola. Às vezes, cara, por exemplo, se você fez tudo muito bem no jiu-jitsu ou em qualquer esporte que você pratica, porém, na noite anterior, você dormiu a noite toda em cima do braço. Exatamente. E aí você se queixa de uma dor muito grande no ombro. E aí quando vai fazer atividade física, que os movimentos são controlados, segmentados, seguros. Os movimentos são feitos para ser seguros. Não são feitos para ter machucado ou para dar lesão. Porque senão eu não ia vender meu produto bem. Eu ia vender lesão, cara. Eu ia vender eu machucar os outros. Que bem que eu vou fazer para os outros. Pois é. E aí, através de um pequeno fato de você dormir em cima do braço, vai te provocar um desconforto. E quando você for fazer um exercício que vai utilizar aquela região afetada, vai doer. Aí você fala assim, poxa, machuquei ali fazendo atividade. Não, cara, não é isso. É um segmento de coisas, uma sucessão de coisas. Mas a lesão, cara, é o pior preconceito que tem no CrossFit mesmo. A gente tem que entender o seguinte, como o Cade falou, a lesão ela tá sujeita em qualquer esporte e até mesmo sem esporte. Eu garanto a vocês que tá mais sujeito a sem fazer esporte do que no esporte. Sim, é verdade. Sem isso. É verdade. Mas depende muito do profissional que você vai procurar. Por isso é importante sempre o profissional ser preparado, ser estudado e você confiar realmente 100% nele. Se você confia nele, ele vai te dar a condição de você treinar com qualidade e segurança. Rick, sabe por quê? É o que você falou, às vezes, durante o dia você faz movimento, você pega peso, você agacha, você faz algum tipo de movimento. Você preparado, pelo menos você já tem noção. Você pode ter uma lesão levantando uma mesa, cara. Pois é, sem atenção alguma, né? Vou lá, pego de qualquer forma. Exatamente. Agacha errado. Exatamente. E o CrossFit é interessante que é o seguinte, ele utiliza movimentos funcionais. Movimentos funcionais são movimentos naturais. Movimentos naturais como, por exemplo, agachar e levantar. Pensa no seguinte, nós estamos sentados. Para a gente levantar, nós vamos fazer, a gente agachou para sentar e vamos levantar logo em seguida. É um agachamento. Simples assim, banal, não é? Mas imagine para um idoso. É difícil para ele sentar e agachar. Pensa no seu avô no sofá. Não, até mesmo um cara obeso. É difícil. Foda, não é Sim, mesmo? Perdão, mas é difícil. Sim, claro. Certo? Então, a gente precisa trabalhar com que o indivíduo esteja bem para fazer as atividades do dia a dia. Pô, Rick, mas eu não salto no meu dia a dia, mas eu não levanto peso no meu dia a dia. Mas e se por acaso um dia você precisar? Sim. Por exemplo, eu sempre uso um exemplo de uma ex-aluna minha que logo no começo da minha carreira de professor de educação física, ela estava atrasada para pegar um metrô na Europa. Ela estava super atrasada e os caras são pontuais. E ela precisava correr cerca de 1 quilômetro. Ela perdeu esse trem. Metrô, eu não lembro o que era. Precisou. Se tivesse treinado alguma coisa, estava apta a fazer isso. Sim. Precisou. Perdeu o trem, perdeu o metrô. Então, uma hora ou outra a gente vai precisar, cara. Quantas vezes a gente vê na TV uma pessoa salvando a outra, tirando de um escombro, ou então fazendo uma força bruta para salvar a vida de alguém. E aí, cara, varia muito porque também tem a parte divertida da coisa, né? O CrossFit, se ele não for divertido, acima de tudo, não é bom. Por isso que nós somos tão aficionados a ele, né? Sim. Viciados. Legal. Até. Porque ele é divertido, cara, é gostoso. Esses dias, desculpa cortar, Não? eu tava analisando minhas épocas de CrossFit, né? Tem que fazer pra você ficar cego. Você treina de manhã, né? À tarde. Pois é. Treina 3, 4 horas no dia. Depois no outro dia tá morto, só suplemento. Só raonizão. Só Rony. Beleza, precisa propaganda, né, Rony? Aí
Aí depois você vai ainda, tem época que você tá mais de boa, geralmente que nem agora a gente tem um verão cabreiro. No verão é difícil treinar, mas a gente treina. Deixa um dia treinar. Só que, por exemplo, eu esses tempos, por causa de muito compromisso, eu fiquei 3 dias sem treinar. Eu percebi que eu já sou meio insuportável. Eu tava mais insuportável. De humor, cara. Porque o que me levou a fazer crossfit, eu gostava muito de boxe. Porque o boxe sempre teve muito funcional. Muito. Porque, Preparação física. pra você tirar o máximo de um lutador, né? Claro. Então, e o crossfit tem muito disso, né? Aí eu fui treinar com o Rick na época e gostei, porque tava numa época difícil, como o rap me ajudou, o crossfit veio e me ajudou também. E eu viciei, de vez do eu sempre falo isso, né? De vez do eu ir pro bar, eu fui pro crossfit. Às vezes eu vou pro bar, mas não vou Depois do crossfit. Depois do crossfit, Depois. vai eu, o Broca. Vou ter que superar isso. O Brock eu te alinho. O Broca vai mais no bar, mas tá bom. Mas tipo assim, virou um negócio, sabe? Tipo assim, meu. E por exemplo, às vezes eu treinava algumas coisas, não querendo dizer nada de valor, porque a gente também ouve isso, que crossfit é meio caro. Mas depois do investimento que ele Pois falou, é. é totalmente natural, é Só normal. que, Rafa, eu sempre, Compreensível. eu tinha um mês sim e o outro também, dor de garganta. Faz 2 anos que eu não tenho. Sim, Você adquire saúde, né? Poxa. É, tipo assim, Saúde, o que eu gastava certeza. o que eu gastava com 2 errados passa muito do que eu gasto com mensalidade. Mas aí eu pergunto pra você. Você hoje também não tem mais a dor de garganta que era comum. Mas o que o CrossFit ajudou na tua alimentação? Então, muito. Agregou. Na disciplina. Foi me agregando as coisas. Não foi? Uma coisa puxou a Puxou outra? a outra. Mas eu quero dizer assim, a cabeça da pessoa normal que não conhece é caro. Ou machuca. Fala do que machuca, explicou. É caro, meu, a gente gasta muita coisa banal hoje. Não, mas Hoje uma nota de 50 vai assim. o Vai. investimento, é investimento. Isso, com Você, certeza. quanto vale. Aí eu pergunto uma coisa, quanto vale tua saúde? É isso que eu cara? quero dizer. Então, mas as pessoas não pensam nisso, só pensam depois que experimentam. Sim. É. E eu quero dizer assim, eu fiquei 3 dias sem treinar e eu vi que eu virei dependente de CrossFit. Ah, que massa. Entendeu? Ótimo. É onde eu libero. Eu sempre falei, eu gosto mais pelo meu estresse do que pelo meu físico. Com certeza. Mas olha, o Cade, por exemplo, que é praticante de jiu-jitsu, eu creio que ele tem a mesma sensação que você no Com jiu-jitsu. certeza. É. E o cara que joga futebol tem a mesma sensação de futebol. Então é o seguinte, o que eu venho há 13 anos, eu vejo é que o pessoal assim, ó, se você não faz o que eu faço, eu não gosto daquilo que você faz. E não serve pra nada. É o preconceito. Na né? vida isso tá. Exatamente. Na política, A gente tá tá em vendo na tudo. política, Hoje isso tá em tá tudo. sendo terrível. Mas é o seguinte, primeiro, eu como professor, e falei a vocês aqui anteriormente que eu preciso educar, preciso ensinar, mas eu falo assim, ó, o melhor esporte que existe é aquele que você gosta. E o melhor esporte que existe é você se mexer, se você se movimentar. A Organização Mundial de Saúde, que é o maior órgão detentor responsável pela saúde no mundo, ela recomenda assim, ó, 6 atividades semanais, 6 atividades físicas semanais, 30 minutos pelo menos por dia, 6 atividades, nós temos 7 dias. Olha aí. E qual atividade? Aquela que você gosta e aquela que você se mexe. Então o que o G encontrou no CrossFit, o Cade encontrou no Jiu-Jitsu, eu encontrei também no CrossFit, muito isso, maravilhoso, acho incrível. Porém eu gosto dos outros esportes também e respeito absolutamente todos eles, porque hoje eu vejo que um completa o outro. Olha que interessante. O CrossFit, você falou do boxe. O CrossFit ele é um programa de condicionamento físico. E ele é utilizado para outros esportes fazerem a preparação física. Quer um exemplo grande disso? MMA. É verdade. Vocês veem, pode falar, Marco? Não, Ah, O UFC, por exemplo? Nós não temos patrocínio. Não, vamos lá. O UFC, às vezes... o UFC, você vê a preparação dos atletas verdade. fazendo muitos treinos de CrossFit. Certo? Então, por exemplo, na Olimpíada, nós vimos atletas de natação treinando CrossFit, outros esportes treinando CrossFit. Rick, o CrossFit puxa pra esse alto rendimento, né, cara? Isso, Trazer o melhor puxa. do cara, pois ele exerce ali onde ele Exatamente. precisa, né? Principalmente saúde. Saúde humana, Legal. mano. E depois é utilizado sim pro esporte de alta performance. Eu vou trazer um pouquinho pro meu. Rapidinho. Pra minha área, que é o teatro. Sim. Nós temos uma técnica de teatro, eu não uso, mas eu fui muito tempo aluno de um professor que usava, uma professora daqui da cidade que usava, que é a técnica Mastrocola, que é a técnica da exaustão. Então,
essa técnica diz que na exaustão é onde você dá o seu melhor e aí você tem que registrar aquela impressão, né? No caso, pro teatro. O CrossFit vai por essa ou não? Não é necessário. A exaustão que se diz é assim, é um trabalho que supera o outro. Sim, claro. Não é tipo, eu quero ver você sangrar, não é isso? Sim, entendi perfeitamente. Não é obrigado, nem um pouco. Porém, a gente sempre fala assim, ó, você precisa chegar na academia de CrossFit com um intuito, com um objetivo. Eu vou ser melhor hoje do que eu fui ontem. E eu creio que encaixa dentro disso que você falou. Sim, é exatamente isso. Como nós temos... o CrossFit também é o seguinte, pessoal. Ele não tem rotina. Segunda-feira eu vou treinar o quê? Não sei, só vou ver só na hora que chegar lá na academia. Legal. Na terça, na quarta, na quinta. É uma coisa que me pega, por exemplo, porque a rotina de academia, cara, eu não aguento. Ela quebra, né? Ó, não, por favor, pode falar. Que eu ainda tenho 2 perguntas, e as 2 perguntas que a gente fala é metiolate, né? Eu gosto de jogar gasolina. Sempre, né? Ele tá aguardando, tá amaciando. Tem que ter, só por quê? Porque eu falei assim... que você falava, vou mandar um abraço pro Ciro, hein? Cirão. Eu já falei. Você já mandou, né? As 2 vezes ele sempre fala os nomes, eu não falo o nome. Mas assim, eu falei, a gente vai estar recebendo lá o Rick do CrossFit. Uma foi uma pessoa que pediu para que eu perguntasse, então vou falar por ela. Mas eu quero fazer essa primeiro porque ele falou sobre, musculação. Rick, por que existe essa rivalidade entre CrossFit e musculação? É uma coisa, como a gente pode falar, medíocre de se pensar, não é uma coisa medíocre de se pensar, ou você veja os caras correndo pra rua. Eu falo porque vi os caras dentro da academia falando, entende? Eu vejo os caras fazendo isso aí, os caras fazem isso. Não, verdade, né? Não, existe um tipo de rivalidade. Essa rivalidade seria mais burra, Rick, do que racional? Preconceito. É um preconceito. Olha, é o seguinte, ó. Eu vim da musculação mesmo. Eu vim do futebol, depois eu fui praticando, mas eu jogava. Você lançou essa mesmo? Deitava muito. Era o esporte preferido. Era o meu esporte principal. Tá. Depois o meu esporte principal se tornou musculação e o futebol ficava aos finais de semana. Porém, vamos à pergunta. Eu não conhecia o CrossFit. Mas eu fui educado da seguinte forma. Falaram pra mim que alongamento, na minha formação, alongamento não era coisa de homem. Falaram pra mim. E aí só que é o seguinte, meu amigo. Eu era muito ingênuo, eu precisava aprender, eu gostaria de aprender, e falaram pra mim isso e martelavam muito isso na minha cabeça. E aquilo entrou, porque eu não conhecia o alongamento. Então eu criei um preconceito com ele. Não fazia. Hoje eu não consigo viver sem o alongamento. Sim. Hoje eu me casei com uma fisioterapeuta e ela me ensinou a importância da flexibilidade do alongamento. O CrossFit precisa de flexibilidade e alongamento. Tanto que ele é uma das capacidades físicas que é preciso melhorar. Voltando à sua pergunta. Eu tinha preconceito quanto a isso até que eu não fosse fazer e me sentir bem fazendo aquilo. Fazendo. Então, o pessoal da musculação tem preconceito contra o CrossFit porque não respeita. Vai fazer, respeita o indivíduo que faz, respeita a decisão dele. E o CrossFit fala a mesma coisa porque não respeita também os valores que tem na academia. Rick, sabe por quê? Eu vou dar a minha opinião, claro, pra gente continuar. Porque, ninguém tem o mesmo objetivo. Às vezes o cara que entrou numa musculação, ele tem o objetivo de ter um corpo bonito. Às vezes o cara que entra no CrossFit tem o objetivo de ter saúde. Às vezes os objetivos são diferentes. No meu caso, por exemplo. Não, o cara não vai ter um corpo bonito. Isso. Mas às vezes os objetivos são diferentes, aí nasce um preconceito burro, mano, e a gente vê, ainda mais Catanduva, interior de São Paulo, essa é a verdade, todo mundo com a cabeça desse tamanho. Pequena. Você fala, vou fazer CrossFit, você é louco, cara. Né? Você vai se machucar, né? Eu tenho um amigo que faz CrossFit fora, não é o G, tá? Mas eu tenho um amigo e todo mundo fica zoando o cara, velho. Eu fico puto, sabe? Eu parei por causa disso. Não por nada, porque eu não conheço, então, assim, mas eu vejo que o cara ficou muito mais gente boa depois que ele entrou no CrossFit. Eu acho que por conta disso que você disse... Tá falando de mim, né? Não é, mano. Mas eu acho que por conta de variação de humor. Eu acho que ele tava saindo de um relacionamento complicado também. E aí ele, né... Abriu a mente. Às vezes foi isso, não sei. Mas eu falei, cara, isso eu faria. Diferente de uma academia que eu começo, pago uma mensalidade, vou uma semana e não vou mais, eu acho que eu faria, mas aí entra aquilo que eu falei no começo, mas também acho que eu posso morrer. Então, no começo é estranho, é desconfortável, só que a gente tem protocolos de treino
para que você se adapte. Por exemplo, as aulas de CrossFit são em turmas, né? Turmas que pode ter até uma pessoa, mas ela pode ter várias outras. A gente tem aula com 25 pessoas, como ele disse, no horário de pico. Como que a gente dá conta disso? A gente conhece cada um, cara. Sim. E só de olhar, tá tão afiada que a gente já sabe o que tá acontecendo de ruim ou bom. Sim. Mas o aluno que chegar lá e nunca treinou, sedentário, sobrepeso, coronário, Tem cardiopata, que ir, né? ele vai chegar e vai ter um protocolo de treinamento para ele seguro e progressivo. Legal. Certo? Ele tem que ir. Tô quase Tem que ir. convencido, hein, Tem que ir. cara. Não, mas tem que ir, porque Vai você vê o fazer uma preconceito sai porque experimental. Eu vou lá mesmo. Só experimentando que você vai saber. Como que você vai falar de um alimento, de uma comida, se você não... Você vai falar Não que é provou, ruim né? se você não provou. É verdade. É a mesma Exatamente. coisa. Ô, eu posso lançar a última? Vê, Ah, sim, porque sim, nós né? estamos... Como que estamos aí, Joe? E como que tá? Não, 30. deixa eu lançar essa última aí, a gente já vê. aí. Então, eu só ia falar um negócio que meu pai falou. Eu Não. tenho mais umas 4, mas... Eu Sério. quero lançar uma que essa também me pediram pra me falar. Cara, você vai estar falando, fala sobre isso. Ô, Ricardo, se tiver uma resposta teórica, a gente já falou aqui, já escapou aqui a conversa, mas eu queria que, tipo assim, saísse de você. Porque eu entendo da seguinte maneira, igual essa pessoa falou, eu também compreendi. Tipo, o CrossFit ficou glamourizado. Você paga uma mensalidade de academia, é uma coisa. Você pagaria quase 3 vezes uma mensalidade de academia para você fazer um CrossFit. Por quê? Porque o CrossFit, ele tipo, eu não consigo ver um cara de classe média baixa, vou abrir o jogo, um pobre, tipo, conseguindo fazer CrossFit. Se ele conseguiu fazer CrossFit, um pouco do salário dele aí, um terço do salário dele tá indo pro CrossFit. Por que o CrossFit é caro? Tem uma resposta teórica para isso ou não? Por quê? Não, mas ó, é o seguinte, o CrossFit ele é um esporte elitizado. Ele é um esporte, por exemplo, o tênis é um esporte elitizado. Sim, Uma raquete de tênis Balé. é cara. custa caro. Pois é. E se quebrar uma cordinha é caro para trocar e quebra toda hora. Mas o CrossFit, principalmente a formação, a detenção dos direitos é super cara. E cursos para que você se renove são todos em dólares. Tudo em dólar, tudo em dólar. Nossa, Então você gasta muita grana. Mesmo que não usa um equipamento, por exemplo, um leg press de academia, nós não vamos usar ele. Mas a gente usa barras, pesos que são caros, para que sejam duráveis, para que sejam confortáveis, bons. São todos caros mesmo. Então não é um esporte muito barato, principalmente pro profissional, é claro. Então a mensalidade realmente é cara. E tem um lance da tua responsabilidade sobre Exatamente. essas pessoas. Que também, né? É o profissional e a é um qualidade trampo, do cara. Isso mesmo. Tem um esporte que eu fiz por muito tempo e meus amigos fazem que ninguém sabe, mas é caro. Skate. Skate é caro. Lógico que é. Eu senti na E presença. quebra diariamente. Quebra peça de diariamente. skate. Exatamente. Se você for colocar no mês, é mais caro que um CrossFit. Não, é caro. O tênis vai embora porque a lixa do skate gasta o tênis. Claro. As rodinhas, a madeira que chama shape, quebra direto. Tem cara que consegue quebrar 2, 3 shapes na semana. Então, tipo assim, um monte de gente falava que skate era de playboy, tipo, rebeldinho na época. Isso. Pois é. E a gente vê um monte de cara. Em Catanduva eu acho que o CrossFit não é caro. Acho que nas capitais são caras. Mas é relativo, porque Relativo, o custo de o custo vida é de mais vida, alto. cara. Mas tem um fator também que é o seguinte. O CrossFit ele veio para lançar um preconceito muito grande. Preconceito não, uma repúdia em relação aos professores. Que é o seguinte. O CrossFit você precisa estudar. Você precisa passar de prova para poder dar aula. Você precisa se renovar. E você precisa sair da zona de conforto. Sim. Porque é o seguinte, não generalizando, é claro, não estou fazendo isso coisa alguma, mas uma grande parte dos professores, principalmente no Brasil, eu costumo dizer que são a síndrome do personal cansado. O que é essa síndrome do personal cansado? Ele nunca propõe nada de novo ao aluno dele, ele Sim. nunca propõe nada de especial para o seu cliente. E o CrossFit veio para acabar com isso. Tem um número de horas do meu dia, do meu final de semana, em que eu só me dedico à montagem Nossa, dos faz treinos todo das sentido. turmas, dos personagens. Então eu abdico do meu horário de descanso para poder realizar isso. Na verdade, você está trabalhando e aí Trabalhando, entra naquela mensalidade. E que a aí gente entra tava também na falando, mensalidade. sabe? Então eu Você tô vê um me monte de dedicando a academia que isso. os caras não fazem nada. Isso. E lógico. diferente do tipo CrossFit, por exemplo, que às vezes não são todos, não são todos, alguns casos, mas os casos mais arriscados principalmente, YouTube, aí porra, peguei um vídeo ali no Instagram, já era, vou pegar esse aqui,
copiou e passou pro seu aluno. Então isso é perigoso. Um cara que rouba o treino, Rota, tem vários pega o treino aqui. do outro, sabe? Pois não, cara. sim, isso tem aí, vários. certeza que ia ter. Às vezes eu faço também. Mas aí se torna mais caro em como funciona. Para eu esse fechar sentido. minha participação e como eu faço a parte leiga hoje, os caras que estão assistindo, que não sabem mesmo, eu sou o representante deles hoje. Por exemplo, rola muito, não comigo porque eu sou porcaria, eu vou e eu assumo o meu rolê e tudo bem. Mas, por exemplo, tem um amigo meu que não vai, por exemplo, numa academia, tô dizendo de academia agora. Por quê? Porque fala assim, os caras ficam me zoando. E acontece. Já vi em alguns lugares, né? Não são todos. É que eu falo, não vou falar, mas eu falo, tá bom, né? Beleza. Não é isso, mas... E isso, como que funciona isso no CrossFit? Tem isso também? Porque às vezes eu vejo um vídeo do cara falando, sei lá, que pá. Você fica falando, seu gordo, seu bosta, não sei o quê. Você vai pagar pra alguém te Cara, mas menosprezar, eu vi. humilhar? Então, eu Só acho que mais. acredito que não seja você. Mas isso não rola. Não rola, Então, cara, não gordinho, vambora, filho. Vamos treinar, levanta Vamos esse seu lá, pai. Não, o CrossFit ele é Você pra todos, conseguir, cara. Só que é o seguinte, se você vai num lugar em que o pessoal te humilha e te menospreza, não. acho que tá errado. Tá né, errado, cara? né, meu? Vai em outro lugar que vai ser Então, melhor, é isso melhor aí. recebido, vai se sentir bem. Não. Bom, queria agradecer a rapaziada que viu aqui, ó, várias pessoas, não dá nem pra citar todos que eu vou esquecer, vai ficar chato, mas a maioria do CrossFit entrou pra ver, a maioria da galera deu uma passada e viu, o vídeo vai ficar no ar, quem quiser tirar mais dúvidas, quem quiser fazer uma aula, o Rick vai explicar aqui, e agradecer, né? É isso aí. Valeu, Rick. Ô, Rick, Vamos, fala lá da sua academia, onde fica. Cara. É academia, né? Isso. A nossa academia, ela consiste em, chama-se CrossFit Soberanos, porém nós temos também um estúdio de pilates e fisioterapia da Tassiana, e nós temos um estúdio de personal de musculação também. Então nós temos, por isso que nós não temos preconceito quanto a atividades, porque a gente engloba várias. Lógico. E se você quiser fazer uma aula experimental, é só procurar o nosso Instagram ou Facebook, que é mais fácil. Mas principalmente, eu agradeço vocês pela oportunidade, por desmistificar Sim. o que é o CrossFit mesmo, que eu acho que é o mais importante. E falar, pessoal, o CrossFit é um esporte, meu. Você não vai pagar para se machucar, isso aí é mentira. Não tem isso. Confie no seu professor, principalmente creia nas palavras que eu estou dizendo a vocês, que eu conheço o que eu estou fazendo, conheço o que eu estou falando. E pessoas como eles são responsáveis por difundir tudo, não apenas o nosso esporte, e com a mente aberta, uma mente ativa realmente. E eu creio que é o que está faltando em nosso país hoje, nessa condição ruim que encontramos até política, social. Eu creio que nós precisamos ter a mente aberta, a mente ativa realmente, para que a gente respeite principalmente o próximo lado, que eu acho que essa é a intenção melhor de tudo, né? Top. Pô, legal. Legal. Ó, é sempre um prazer receber os convidados. A gente tem acertado muito nos convidados, os caras, sabe, com calibre, né? Não, os caras sensacionais. Eu fico muito feliz, porque a gente meio que, eu falei que no começo não era uma aulinha, né? Mas sempre é uma aula pra gente e com certeza pra muita gente que tá assistindo. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou lá conhecer. Eu vou e depois eu vou dar um relato aí na página. E o bom é que seu nome já vi que tem outras coisas lá também, então eu vou. Tem sim, cara. Eu tô mudança de vida aí, né, G? Vai ter que procurar uns valores. Eu procurei uns valores novos. Então, eu Gostei. vou também. Top. Pessoal, obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo aí da academia, do pessoal do CrossFit aí, do Ricardo que acompanhou. E toda quinta-feira nós estamos gravando, mas nem todas são ao vivo, mas a gente avisa antes, né, pra não ter erro. Curte, compartilha. Beleza? Fiquem com Deus, boa noite, boa semana, bom feriado Obrigado aí. e até mais. Até mais. Boa.